truque e tudo pode acontecer, inclusive uma mágica que pode se tornar mortal. Fala, meus resenhistas, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma resenha e agora com um livro de arrepiar, de tirar o fôlego e que vai deixar você bem preso do início ao fim do livro. Eu estou falando do livro Uma Mágica Mortal, de Rafael Montes. E você sabe quem é essa criatura aqui, gente? Maravilhosa! Rafael Montes é o criador da série de maior suspense da TV por streaming. Simplesmente a série Bom Dia, Verônica. Cara, que já tem resenha aqui no canal. É uma série também que te prende do início ao fim. Temos várias participações de atores maravilhosos, como Clara Castanho, Reinaldo Ginettini, mas não irei falar da série, porque temos resenha aqui, então se você ficou curioso, dá uma pausa, assiste, depois volta aqui para continuar a resenha do livro, tá bom? Mas antes de fazer a resenha sobre o livro, eu tenho que dizer como essa maravilha chegou às minhas mãos. Uma das minhas seguidoras, Lavínia, beijos Lala, ela falou: Jó, eu segui o seu canal e vi que você fez a resenha da série Bom Dia, Verônica. Você sabia que esse escritor é amigo do meu pai? Eu digo: é o quê, menino? Ela é amigo do meu pai. Inclusive, eu fui na Bienal do Livro e tal, e ele me deu esse livro de presente. É um livro, ó, autografado. Olha que lindo, gente, muito fofo, tá? Inclusive, tenho certeza que Lavínia será também uma excelente escritora. Pela referência, já temos a certeza disso, né? Bom, então foi assim que eu conheci o livro de Rafael Montes. Já conheci a série, como eu já disse, mas eu fui apresentado a este livro, que é um livro infanto-juvenil. E quem apresenta esse autor neste livro é simplesmente Pedro Bandeira. Então você já tem noção de que esse livro vai ser o livro do Infanto Juvenil, e é o primeiro dele da série, que ele garantiu lá no final do livro que ele ainda irá trazer mais outras aventuras. E agora vamos à resenha. A Mágica Mortal, uma aventura do Esquadrão Zero. O livro, ele já começa te deixando meio que arrepiar. Por quê? Um menino chamado José, ele vai ao parque de diversões que vai ser instalado na cidade Monte Azul. E ele resolve ir ao parque, só que é uma quarta-feira. E 4 amigos deles não irão para esse parque no dia da abertura. Por quê? Porque eles teriam prova no outro dia. Então apenas o Zé vai para o parque. Então ele sente falta dos 4 amigos, que é Pipa, que é o menino magricelo. No livro descreve ele como um menino muito magricelo, por isso chama-se Pipa. Miloca, Analu, que são as gêmeas, e temos o Pedro, que é o principal personagem, onde vai desencadear toda a história. E vai trazer, gente, a importância da amizade, do carinho, do respeito, de não julgar os outros pela aparência. Então é um livro bem bacana. Bom, vamos aí. No primeiro capítulo, José, ele vai ao parque. Chega lá, ele encontra um mágico. Esse mágico começa a conversar com ele. No começo ele fica afastado, porque ele sabe, as mães sempre falam, né, gente? Não conversa com estranhos e tal. Só que o cara começa a, digamos, encantar ele. Nesse encantar ele, nesse de tentar mostrar a ele uns truques de mágica, ele acaba caindo na conversa. Então eles mostram os truques. Depois o mágico fala para ele assim: olha, vamos num lugar mais afastado que eu tenho uma mágica super bacana e posso te ensinar. Chega lá esse mágico, ele marra uma corda no seu próprio pescoço do mágico, né? E puxa. Quando puxa, a corda se desfaz e ele não acontece nada. Aí ele pergunta: você quer prender ele? Quero, meus amigos vão ficar bem ansiosos quando eu apresentar. Só que quando ele faz o truque, a corda não se desfaz. E o que é que acontece? José morre dentro do parque de diversões. E aí, cara, começa a aventura. No dia seguinte, eles vão para a escola e começa, né, a assistir a aula e simplesmente o José não chega. Só que até então eles não sabiam o que tinha acontecido. Eles fazem a prova, inclusive há uma troca, né, das irmãs para fazer a prova, porque a Analu era excelente em matemática
e Miloca não. Então há uma troca entre as duas que Pedro descobre, porque ele é um excelente investigador. Logo de cara eles descobrem que elas estão mentindo. E aí chega a notícia de que teria a suspensão das aulas porque o Zé havia morrido à noite dormindo em casa. Quando a amiga dele chega, a amiga que Pedro é apaixonado, chamada Estela, chega e chama ele num canto e diz que precisa conversar com ele. Estela é filha da delegada da cidade, Letícia. E aí ela chama Pedro no canto e diz a Pedro que a morte de José, que eles chamam o José de Zero, não foi uma morte em casa que ele morreu, ele foi assassinado no parque de diversões. E a partir disso, ele chama os 4 amigos, lembrando, Analu, Miloca, Pipa, os 3 amigos, né, que se juntam aos 4, para poder montar uma estratégia para investigar a morte do amigo. E assim, na meio da discussão, ele monta, né, o Esquadrão Zero, que o autor garante que vai ter mais aventura desse Esquadrão Zero ao longo de outros livros dele. E eles decidem investigar. Primeiro, eles montam um lugar, precisa de um lugar, né? Todo esquadrão precisa do seu lugar para poder organizar. Eles decidem ir pro porão da casa de Pipa. Eu não entendi por que o autor colocou no livro a mãe de Pipa tão peculiar. Porque ela faz uma comida muito estranha, que eu não teria coragem de comer. Mas ela resolve fazer. E eu não entendi por que ele colocou no dia que ele quiser. Rafael, se você quiser me contar pessoalmente o porquê da comida, eu aceito o convite. e boto você aqui no meu canal. Bom, e eles montam a estratégia. No dia seguinte, eles vão ao parque e começam a investigar. Nesse parque, eles encontram uma carta de baralho no local onde Pedro foi assassinado. Ele encontra uma carta de baralho, um ás de ouro. Ele encontra essa carta. Se eu não me engano, eu sei que é um ás, mas não me lembro exatamente se é o ás de ouro. O ás, e descobre um pano chamado Fernando Alonso, ou Luciano Alonso. E aí procura Geraldino, que é o dono do parque, e pergunta a ele o que foi, cadê o mágico? Ele, eu contratei um mágico, só que ele não veio porque passou mal. O nome desse mágico é Nick. Então Pedro resolve ir à casa de Nick para poder perguntar a Nick o que foi que tinha acontecido. Nick diz a ele que recebeu na casa dele, sem nada, sem um bilhete, uma torta de maçã. E ele comeu e passou mal. E então ele passou mal vários dias e não pôde ir trabalhar. Então o mágico que apareceu lá não era ele, era outra pessoa, porque sabia que ele não estava bem. Aí ele apresenta a Pedro um clube chamado Clube dos Mágicos, que fala dos principais ilusionistas, os principais truques de mágica que acontecem dentro desse clube. E Pedro decide ir até lá para investigar esse clube, porque ele acha que a pessoa que matou o Zero era desse clube. Quando ele começa essa investigação, no dia seguinte, há outra morte na cidade. Ele traz de maneira bem peculiar, assim, um jeito bem legal, o cara, mostrando o cara. Ele descreve, mas em momento nenhum diz quem é o mágico, mas fala como é que ele se disfarçava para ir nos lugares. Ele vai à casa, ele vai ao shopping. Chega no shopping, ele vai a uma loja de artigos para mágicos. Chega lá, ele pergunta ao menino sobre um livro que está lá. O Segredo da Felicidade. Aí quando a pessoa abriu o livro, dava choque. Só que era um choquinho leve. E o que é que esse serial killer faz? Leva o livro para casa. Bota uma carga elétrica 200 vezes mais forte do que a do choquinho. E entrega para o menino da loja. Quando o menino abre, pá! Morre eletrocutado. Aí a delegada vai lá e Pedro diz que está investigando. A delegada diz que é para ele não ficar junto, para se afastar, porque isso é trabalho da polícia. Mas ele não desiste, tá, gente? Só para vocês saberem, ele não desiste. Quando ele chega lá, ele vê outra carta do baralho. Por quê? Segundo as histórias e aí muitos relatos que a gente lê nos jornais, todo serial killer deixa uma marca
E a marca deste serial killer era uma carta de baralho. E o cara morre, o padrinho de Stella também acaba indo parar no hospital, porque quando ele vai abrir o livro também toma choque, só que a descarga maior já tinha sido no vendedor da loja. Ele vai, né, tal, e continua essas investigações. Ele vai pro Clube dos Mágicos, chega lá, ele não consegue entrar. No Clube dos Mágicos, ele descobre um cara que é cego e que é porteiro, mas diz que é o melhor ilusionista que tem na casa. Encontra 2 mágicos que tá se preparando para um concurso que vai haver em uma semana dentro do Clube de Mágica. Ele resolve. E aí Pedro decide que ele quer também entrar no Clube de Mágica, porque tem determinados lugares do clube que só pode entrar quem é membro. O que acontece por exemplo, a biblioteca que ele queria mais entrar não podia, porque só podia entrar membros. Para entrar lá também tinha que ser roupa a rigor, mulheres de longo, homem de fraque, terno, baixinho a rigor. Mas Nick diz a ele que é para ele poder entrar. Só que Astrogildo, que é o presidente do clube, um cara chato pra dedéu, não gosta de ninguém, é todo fechadão, se acha o melhor, mas no livro ele descreve como o melhor mágico do clube. E ele substitui o dono, que é Monstrang, Monstrang, que era o presidente, e ele gosta muito de anagrama e tal, e o nome do Clube do Mágico é um anagrama do nome dele. E assim Pedro continua a investigação. Ele resolve entrar no Clube de Mágica. Como é que ele entra? Ele precisa fazer um truque de mágica. Esse truque de mágica, quem ajuda ele são as 2 irmãs, as gêmeas, e ele consegue entrar. Começa a investigar lá, tal. Quando ele consegue acessar aos livros, ele descobre que vai haver outra morte. A primeira morte que ele descobre que vai haver é do Nick, que é seu amigo. Ele resolve porque o baralho tem 52 cartas. Então, ele começa a investigar porque não se encontra... houve 2 ás, um ás de copas e um ás de ouro. Só que faltava outros 2 ases. O de copas e o de... Ai, meu Deus, agora esqueci. A gente chama de paus, né? A gente chama de pé de pinto, mas é paus. E aí ele diz que, gente, então houve outras mortes aqui na cidade e que não apareceu. E quem é que conta pra ele? Nick conta pra ele que o dono do clube, o presidente do clube, o fundador, ele morre fazendo um truque de mágica. Ele não consegue se escapar de alguma coisa, de um cadeado, e ele morre. E tinha uma carta do baralho. Então, então as mortes eram antigas. E a outra morte que ele consegue descobrir é de uma mulher que fazia truque de mágicas numa caixa com cobras. Só que as cobras não eram venenosas. E quando ela vai fazer lá o truque de mágica, uma pessoa, o miserável, o serial killer, ele troca uma das cobras, 4 cobras, e ela morre com veneno de cobra. E aí ele começa a descobrir. Aí quando ele vai investigar, que ele consegue entrar, Nick mostra a ele um truque que ele vai fazer, que é o do cadeado que fica embaixo d'água. Acho que todo mundo fica tenso nessa hora aí. Aí ele vai fazer essa mágica. Após esse momento, ele descobre que Nick será o próximo a ser assassinado. Então ele corre no lugar lá onde ele descreve, que é um lugar muito sinistro, e quebra o vidro. O Nick vai parar no hospital quase sem vida. Eu já estou chegando ao fim do livro, porque já está ficando muito longo, mas eu já vou dar uma resumida falando basicamente também sobre a amizade. Por quê? Pedro começa a ficar nervoso e acaba brigando com os 4 amigos. Quando o Pedro entra no clube, ele resolve participar também do concurso. Ele elabora uma mágica bonitinha e tal. Só que ele fica muito triste, porque além dele brigar com os 4 amigos, ele briga com Stella. Por quê? Ele vê Stella com o menino que é filho do presidente do clube. E ele deduz que Stella é namorada desse menino. E como ele gosta de Stella, ele fica extremamente ciumado.
Então ele fica com raiva disso. Ele briga com Estela, ele briga com os 4 amigos e fica se sentindo muito mal. No dia do concurso, aí ele acredita que a próxima morte vai acontecer no concurso, porque o concurso ia ser transmitido para milhões de pessoas. Então eles começaram a deduzir que a próxima morte seria nesse concurso. E o que Pedro faz? Resolve pedir. É tão bonitinho essa parte, gente. Ele não ia dar tempo ele ir na casa, né, de todos os amigos pedir desculpa. Ele envia uma chamada de vídeo, grava um vídeo e manda para os amigos. Muito tocante essa parte, achei muito lindo. Ele pede perdão, que ele errou, que ele ficou muito abalado com a morte do Zé. Ele pede desculpa para os amigos e os amigos estavam lá porque eles disseram que somos amigos e amigos não se abandonam, não deixa o outro para trás. Estamos aqui para te ajudar. Aí abraço, tal, comemora aquele reencontro lindo. Uhul! Bom, aí cada um se divide e eles resolvem investigar cada mágico que iria fazer o seu truque, porque eles tinham certeza que iria atacar naquele dia. E por que também há relação sobre você julgar os outros sem saber? Lá no finalzinho do livro, ele vai pedir desculpa a Estela pelo que aconteceu e diz que não apareceu porque ela namorava o amigo. Aí ela conta pra ele que ela não era namorada dele. Eles eram amigos e ele fazia balé com ela, só que ele não queria que ninguém soubesse por conta do julgamento. Então é linda essa parte também, tá, gente? Eu não vou contar mais não, vou deixar você aí bem curioso para descobrir o que foi que aconteceu nesse finalzinho. E aí eles resolvem investigar. E ele descobre que quem vai morrer naquele dia, sim, é Estela, porque Estela resolve ser assistente de Astrogildo, que é o cara marrento. E os amigos descobrem que dentro do camarim de Astrogildo há as cartas de baralho, faltando as cartas que ele já havia matado. E aí Astrogildo é preso, o cabelo de Estela é cortado, há uma confusão generalizada. Só que Astrogildo diz que só vai falar na presença de um advogado. E aí que eu não sei, apesar de todas as evidências, eu não sei se Astrogildo realmente é o Serial Killer, o mágico Serial Killer. E eu não vou contar pra vocês também, porque vocês terão que ler o livro, o livro de Rafael Montes, A Mágica Mortal, uma aventura do Esquadrão Zero. Então leia o livro, eu pesquisei na internet, não está caro, R$38. Então, mas R$38, Jó, digo, dê pro seu filho adolescente, vale muito a pena ele ler. E R$40 você pode muito bem comprar uma caixa de cerveja, por exemplo. Então tira desse para dar um livro, porque livro também é cultura. Principalmente a cultura, e só lendo é que a gente pode sair do lugar. Então seu filho merece ganhar esse livro, tá bom? Rafael Montes, fiquei apaixonada pelo seu trabalho. Se tiver outro livro que eu possa resenhar, se você puder compartilhar esse vídeo, você e todas as outras pessoas que estão me assistindo neste momento, compartilhe, curta, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu sou Joélia Alves, pedagoga apaixonada por livros e por resenhas, e no meu canal você pode acompanhar diversos tipos de resenha de diversos tipos de literatura, tá bom? Beijos, tchau e até o próximo vídeo.